querido aluno, seja muito bem-vindos aqui para mais uma dica. Hoje, para você que está estudando aí para a Polícia Militar do Estado de Alagoas, seja muito bem-vindos. Dica de Direito Constitucional comigo, a professora Carlota, professora aqui de Direito Constitucional e Direitos Humanos do Monster. Hoje, para a sua prova, nós vamos conversar um pouquinho sobre Direito Constitucional. Trouxe aqui pontos específicos que podem aí aparecer na sua prova, né? Então, vamos ver o que o examinador vai trazer, mas trouxe aqui para a gente conversar. Mesmo que se você não for fazer essa prova da Polícia Militar do Estado de Alagoas, mas no seu edital, em outros editais, tem essa previsão de direito constitucional, você pode estudar. Essa aula também, essa dica também é válida para a prova, para a sua prova, tá? E qual que é o tema da nossa dica de hoje, pessoal? O tema da nossa dica é Constituição. O que é Constituição, professora? Como que eu posso classificar uma Constituição? Hoje a gente vai estudar isso aqui. A gente vai montar um caderno bem legal aí, com algumas dicas preciosas que podem aparecer nos concursos que você for prestar. Olha só, vamos começar então a conversar sobre Constituição. O que é Constituição? Será que é simplesmente aquele livro que a gente tem, né, na mesa de estudo? Será que é simplesmente aquilo que a gente abre aí no Google e tá aí previsto? O que é Constituição? Vamos ver o que é? Olha só. Constituição, pessoal, segundo Canutilho, que é um autor aí, um constitucionalista, Constituição é uma ordenação sistemática e racional da comunidade política que vai estabelecer normas e que vão determinar o estatuto jurídico do Estado e de uma sociedade. Então, quando eu falo em Constituição, você vai levar para sua prova a ideia de que Constituição é um conjunto harmônico de normas estabelecidas pelo Estado e que vão ser adequadas à sociedade. Então, eu tenho aqui duas formas de adequar esse texto da Constituição. Constituição, então, é uma ordenação sistemática, um conjunto de normas que vão determinar o chamado estatuto jurídico que vai reger, que vai determinar a relação entre o Estado e a sociedade. E aí, quando eu falo disso, trago aqui algumas observações para vocês. As normas constitucionais, então, são normas que vão o quê? Organizar o Estado e vão estabelecer o quê? Direitos fundamentais. Vão estabelecer garantias mínimas de proteção aos direitos da pessoa humana. Além disso, o texto de determinada Constituição pode trazer normas diferentes que vão estabelecer ali o regimento da sociedade e não só direitos fundamentais e direitos humanos. Então, Constituição, então, é um conjunto de normas constitucionais que vão organizar o Estado e estabelecer direitos fundamentais. Constituição, resumindo, é um conjunto de normas fundamentais e supremas. Supremas por quê? Porque está no topo daquela pirâmide, então lá em cima a Constituição está vigente e todas as outras leis precisam o quê? Observar o texto da Constituição, que podem ser escritas ou não, responsáveis pela criação, pela estruturação e pela organização político-jurídico de um Estado. Então, perceba que a Constituição não é simplesmente um conjunto bonitinho de leis e princípios e normas que vão determinar ali a relação entre Estado e sociedade. Não, vai trazer aí a criação de um Estado, a estruturação e a organização político-jurídico desse Estado. E fazendo com que toda a sociedade, então, se adeque às normas do texto constitucional. Essa é a primeira noção básica aí que pode vir na sua prova, pode aí aparecer na sua prova. Primeiro ponto. Bom, vimos o conceito, então, de Constituição. Precisamos entender o sentido da Constituição. E nós temos três autores que trabalham essa forma de explicar o sentido da Constituição. Nós temos, então, o Ferdinand de Lassalle, o Carl Schmitt e o Hans Kelsen. E aí eu tenho certeza que pelo menos o Hans Kelsen você já ouviu falar, né? Daquela pirâmide hierárquica de Kelsen, pirâmide normativa de Hans Kelsen. É esse mocinho aqui que já a gente vai estudar. O que cada um fala? Ele vai trazer os sentidos da Constituição. Ele vai falar assim, olha,
A Constituição, ela tem que trazer o sentido de sociológico, de acordo com a sociedade. O outro fala, não, tem que ser de acordo com o contexto político. O outro fala assim, não, tem que ser ali de acordo com o contexto jurídico, norma suprema, norma hierárquica. E aí a gente vai ver o que cada um fala. Isso cai bastante em prova, então fique atento aí para essa dica. Olha só, o Ferdinand de La Salle, e aí eu vou grifar aqui o L para você lembrar de sociológico, tá? O Ferdinand de La Salle, ele vai falar assim, olha, Constituição deve ser entendida como fatores reais de poder. Então, pode grifar essa expressão, isso que é assim que cai em prova, ó, fatores reais de poder. Se falar fatores reais de poder, você vai lembrar do Ferdinand de La Salle. São fatores reais de poder que vão reger uma sociedade. E aí você deve estar se perguntando, professora, mas o que são fatores reais de poder? São fatores que são fatos, né, que vão dar à sociedade poder. Por exemplo, os fatores econômicos, os fatores sociais, os fatores religiosos, fatores militares, dentre outros fatores. Então, esses fatores vão fazer com que a sociedade tenha ali uma regência, se movimente em torno ali desse direito. Então, para Ferdinand de La Salle, ele trabalha essa ideia de sentido jurídico, sentido da Constituição como sociológico, e ele vai falar, olha, a Constituição ela é entendida como fatores reais de poder que vão reger uma sociedade. E aí você vai lembrar que fatores reais de poder que regem a sociedade são fatores, por exemplo, econômicos, sociais, religiosos, militares, dentre outros, o que faz a sociedade se movimentar. Esse é o primeiro. Temos, então, o sentido político. O sistema político é de Carl Schmitt. Então, você vai riscar aí o Tzinho aí e vai lembrar que político tem T. Então, político, Carl Schmitt. O que Schmitt vai falar? Carl Schmitt vai falar assim, olha, a Constituição é uma decisão político fundamental do povo. Então, para ele, que ele traz essa ideia de política, né? Político enquanto política, ele vai falar, olha, o conceito, o sentido político é aquela ideia de que a Constituição é a decisão político fundamental de um povo. E o que é essa decisão político fundamental? Pode grifar aí que isso também cai em prova. Decisão política fundamental. É aquela ideia do poder constituinte, aquele poder que vai criar o texto da Constituição. Ou seja, a Constituição é aquilo que o povo decide, é aquilo que o povo quer. Então, para Carl Schmitt, que está ligado ao fator político, a Constituição, então, é a decisão político fundamental de um povo, elaborado através do poder constituinte, seja ele um poder constituinte originário que criou o texto da Constituição, ou o derivado que cria as constituições estaduais, e vai ser aquilo que o povo decide. E Hans Kelsen? Hans Kelsen vai falar assim, não. Hans Kelsen, pessoal, você vai lembrar aqui do C e aqui o Kelsen. Você vai colocar aqui, ó, o D. Aqui, ó, o C, você vai colocar aqui, ó, como K. E você vai vir aqui, ó, jurídico, né? O jurídico, então, seria com K. Precisa lembrar na hora da prova. Isso é macete, tá? Precisa lembrar na hora da prova. Você vai vir aqui e riscar. Aí você vai tirar aqui o C e vai pôr o K, tá? Jurídico. Hans Kelsen. O que Kelsen vai falar? Olha, Kelsen vai falar assim, olha, a Constituição é uma norma prescritiva do dever ser. Ou seja, vai vincular condutas que vão reger o Estado e a sociedade. Para Kelsen, a Constituição é a norma fundamental, é a norma suprema. Todo ordenamento jurídico deve ser baseado nesse texto da norma fundamental. Por isso que a gente fala da pirâmide de Kelsen. Deixa eu desenhar aqui. Por isso que a gente fala da pirâmide de Kelsen, né? A Constituição aqui no topo, como máxima, norma suprema, norma fundamental. Então, o que você vai levar para a sua prova?
Palavras-chave que vão te ajudar. Sociológico, Ferdinand de La Salle, você vai lembrar que ele fala que a Constituição são fatores reais de poder. E fatores reais de poder são aqueles fatores que vão fazer a sociedade se movimentar, se relacionar. Carl Schmitt fala não. A Constituição é a decisão política fundamental de um povo. É através dessa decisão, desse poder constituinte, que vai se criar uma Constituição. Já Hans Kelsen fala, não, a Constituição é um dever ser, é a norma fundamental. Todo mundo deve observar o texto da própria Constituição. Ela é norma suprema, ela é norma fundamental. Então, você vai lembrar disso para a sua prova, tá? Não se esqueça desses sentidos jurídicos, esses sentidos da Constituição, porque eles caem em prova e caem com essas expressões que eu coloquei aí no seu caderno, coloquei aqui para você grifar, tá? Muito bem. Vamos prosseguir, então, já que estamos trabalhando Constituição, vamos prosseguir aqui com mais pontos. Classificação das constituições. Isso aqui também cai bastante em prova quando fala da classificação. Por quê? Nós temos diversas formas de classificar um texto constitucional. A Constituição ela pode ser material, ela pode ser formal. A gente viu, né, que ela pode ser escrita, não escrita. Ela pode ser orgânica ou inorgânica. Então, isso é a forma como deve se classificar o texto da Constituição. E aqui a primeira maneira de se classificar é quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, o texto constitucional ele pode ser formal ou ele pode ser material. Quando eu falo que o texto constitucional ele é formal, significa que o quê? Que ele é dotado de supremacia, que ele está acima de qualquer outra lei no ordenamento jurídico e que ele só pode ser modificado por procedimentos especiais que ela mesma determina. Então, formal, você vai lembrar de quê? De forma. Formal, você vai lembrar de forma. A maneira, o procedimento para se mudar o texto constitucional. Já o sentido material, quanto ao conteúdo material, vai falar assim, olha, deixa eu tirar isso aqui, senão vai confundir daqui a pouco. Olha, quanto ao conteúdo, da forma material, um conjunto de normas escritas ou não dentro de uma Constituição formal. Então, é relacionado às matérias tipicamente constitutivas do Estado e da sociedade. Material, você vai lembrar de matéria. Cria-se, então, uma Constituição formal para colocar conteúdo dentro daquele procedimento formal. Então, a Constituição, ela é material. O que a nossa Constituição brasileira é? A Constituição Federal, ela é formal. Por quê? Porque ela é dotada de supremacia. Ela está acima de todos os outros ordenamentos jurídicos vigentes. Quanto ao conteúdo, é importante? Mas quanto à forma, ela é mais importante. Então, a primeira classificação quanto ao conteúdo é que a Constituição ela é formal. A nossa Constituição, ela é, então, formal. Quanto à finalidade, a nossa Constituição ela pode ser Constituição garantia, Constituição balanço ou Constituição dirigente. Professora, sei nada disso. O que eu vou fazer para entender? Calma, é fácil entender, tá? Você vai precisar lembrar do quê? Qual é a nossa classificação do texto constitucional da Constituição de 88? Pronto! Você lembrou disso, você acerta qualquer questão na prova. Então, a gente já viu que quanto ao conteúdo, a nossa Constituição é formal. E quanto à finalidade? Quanto à finalidade, ela pode ser garantia, balanço ou dirigente. O que é uma Constituição garantia? É aquela Constituição que vai voltar lá para o passado. É uma Constituição lá do passado, ou seja, vai buscar garantir direitos já assegurados por meio de revoluções, rupturas políticas frente ao poder público. Então, ela vai buscar o quê? Garantir aquilo que já foi conquistado lá no passado. Então, a Constituição garantia está ligado ao passado. E a Constituição quanto à finalidade do balanço? É aquela Constituição que ela vai ter um viés, tem como viés o presente, são típicas do século XX, tá?
típicas aqui do século XX dos estados socialistas. Então, olha só, fica fácil de você lembrar. A Constituição Garantia, ela é voltada para o passado, para buscar fundamento, para criar o seu texto constitucional. A Constituição Balanço, ela vai buscar o quê? O presente, aquilo que ainda vai acontecer. E ela tem aquelas ideias, ela traz resquícios, né, lá do século XX, dos estados socialistas. E a Constituição Dirigente? Bom, a Constituição Dirigente, ela vai se voltar para o futuro, tá? Ela vai lá para o futuro, ela vai pensar o que pode acontecer. Então, são constituições que vão estabelecer uma ordem concreta de valores para os estados e para a sociedade. Vai pensar sempre no estado e na sociedade. Então, para ficar fácil de lembrar, e a nossa Constituição, então, ela é dirigente, por quê? Porque ela está pensando lá no futuro. Ela vai buscar defesas, mecanismos de proteção para futuramente. Ela não está pensando lá no passado, ela não está pensando no presente, mas ela está pensando lá no futuro, aquilo que ainda vai acontecer. Então, quanto à finalidade, a Constituição Federal, ela é dirigente. Por quê? Porque ela vai se voltar para o futuro, tá? Ela vai, então, buscar estabelecer uma ordem concreta de valores para o Estado e para a sociedade. Anote isso aí no seu caderno, isso pode aparecer em prova. E a doutrina majoritária fala que a Constituição Federal é uma Constituição dirigente, voltada para o futuro. Para o passado, garantia, para o presente, de balanço, e dirigente para o futuro. Lembra disso para a sua prova. Quanto à origem, as constituições podem ser promulgada, outorgada ou cesarista. Professor, o que é isso? Constituição outorgada, Constituição promulgada, Constituição cesarista? Professor, eu estou boiando aqui. Calma, você vai saber, calma. Constituição promulgada é aquela Constituição que foi elaborada com a participação popular. O povo participou, não foi uma Constituição imposta. Alguém chegou e falou, a partir de agora é essa Constituição que precisa vigorar. Não, ela teve a participação do povo. Então, o povo participa desse processo de elaboração. Isso te faz lembrar do quê? Quando tivemos lá a Constituinte de 88, que criou o texto constitucional, a Constituição Federal de 88. Então, você já vai entender que a nossa Constituição, quanto à origem, ela é promulgada. A nossa Constituição é promulgada por quê? Porque ela teve a participação do povo, da população brasileira. Ou seja, são sinônimos de Constituição democrática. Pode aparecer assim na sua prova. A Constituição Federal de 88 é uma Constituição democrática. Tá certo. Democrática porque vem de democracia. A participação do povo, que também pode ser promulgada. São sinônimos, tá? E a Constituição outorgada? Bom, as constituições outorgadas são aquelas constituições em que não se tem a participação do povo no processo de elaboração. Ou seja, elas são sinônimas de constituições ditatoriais. As outorgadas são aquelas constituições impostas para o indivíduo. O Estado impõe ao indivíduo para quê? Para que o indivíduo siga aquela Constituição. O indivíduo pode falar que não quer participar, não quer ter aquelas garantias, não. Por quê? Porque ela é outorgada, ela é imposta. E a Constituição cesarista? A Constituição cesarista é aquela que é elaborada sem a participação popular e posteriormente, deixa eu apagar essa aqui, e posteriormente a sua produção. O povo, então, é chamado para quê? Para referendar ou não o documento. É feito, então, aqui na cesarista, aquilo que a gente chama de uma consulta plebiscitária, é feito um plebiscito. Cria-se, então, a norma e chama o povo, então, para ver se autoriza ou não. Então, olha só, a nossa Constituição Federal de 88, ela é uma Constituição promulgada. Por quê? Porque ela é elaborada com a participação do povo.
A população brasileira participou ativamente da elaboração do texto constitucional de 88. A outorgada é aquela em que não há participação do povo, ela tem aquela característica de ser ditatorial. E a Constituição cesarista é aquela que foi elaborada sem a participação do povo, mas posteriormente a população é chamada, então, através de um plebiscito, para falar se aceita ou não aquele texto que vem previsto na Constituição. Nossa Constituição, ela pode ser democrática ou promulgada. Isso pode aparecer aí na sua prova. Muito bem, então, a gente já viu quanto à origem. E quanto à forma? Bom, quanto à forma, a gente viu no início da dica que ela pode ser escrita ou não escrita. Quando eu falo que a Constituição é escrita, é aquela que está lá codificada. Ela tem um documento único. Constituição Federal de 88. Você não acha ela esparsa em qualquer lugar. Todas as normas, todos os princípios estão ali dentro do texto da Constituição. Então, a Constituição escrita ela é elaborada e sistematizada em um documento único. É produzido por um procedimento único, feito por quem? Pelo Poder Constituinte. Pelo Poder Constituinte originário, aquele que cria o texto constitucional. E a não escrita? A Constituição não escrita é aquela que as leis são criadas de forma esparsa. Por exemplo, hoje eu crio determinadas normas, passado um mês, cria-se novas normas, passados 5 meses, criam-se outras normas. Não tem um compilado de leis dentro de um texto normativo, vai se criando de forma esparsa. Essa é a não escrita. Elaborada de forma esparsa no decorrer do tempo, fruto de um processo de construção histórico. Então, na medida que a sociedade vai se evoluindo, a Constituição vai criando normas e vai se colocando lá dentro. A Constituição Federal de 88, então, ela é uma Constituição escrita, por quê? Porque ela foi elaborada, ela é sistematizada em um único documento e é produzido por um procedimento único, por um poder constituinte, tá? Lembra disso aí para sua prova. Essa é a característica mais tranquila que a gente tem aqui, que dá para fazer aí uma associação. E quanto à elaboração? Como que o Poder Constituinte pode elaborar a Constituição? Nós temos duas formas de elaborá-las, seja de forma dogmática, seja de forma histórica. Quando eu falo que a Constituição é elaborada de forma dogmática, é aquela que é escrita, ela é sistematizada em um documento e ela é feita em uma única vez pelo Poder Constituinte, que vai fazer o quê? Que vai trazer os dogmas do país, que vão trazer as origens do país naquele momento. É a mesma coisa que a escrita quanto à forma, tá? Coloquei aqui para vocês, dogmática. Então, ela vai ser escrita e ela vai ser sistematizada em um único documento. E a histórica? A histórica, então, tem aquelas características de não escrita. Ela é elaborada de forma histórica, os documentos ali são esparsos, são escritos ali no decorrer do tempo. A cada história que se tem, né, a cada luta, a cada conquista, a cada luta, vai se colocando partes ali dentro do texto constitucional. Então, aqui nós temos quanto aos modos de elaboração, a Constituição dogmática e a Constituição histórica. Não confunda, porque o examinador vai colocar que o texto da Constituição Federal de 88 ela é histórica. Não, a nossa Constituição ela é dogmática. Ela traz, então, o quê? Situações, ela traz aquelas situações de dogma do país, os preceitos que a República Federativa do Brasil tem consigo, tá? Então, essa é um ponto bem importante. Quanto à elaboração. Opa. E quanto à estabilidade ou processo de reforma? O que é estabilidade ou processo de reforma? Eu posso dizer que é fácil mudar a Constituição Federal? Eu posso dizer que eu consigo emendar o texto constitucional, eu, professora? Não. Quando eu falo em estabilidade, é a forma como o texto constitucional ele pode ser alterado. E aí nós temos o quê? 3 formas. Pela forma rígida, flexível ou semi-rígida.
O que seria a forma rígida? Seria aquela forma de alterar o texto da Constituição, porém, vai estabelecer um procedimento mais rígido, mais elaborado. Vai precisar de quê? De um procedimento mais difícil. Aonde que eu tenho isso? Previsão, lá no artigo 60 da Constituição Federal, que vai falar as possibilidades de emenda do texto constitucional, de processo de reformar o texto da Constituição Federal. Então, a gente já sabe que a nossa Constituição ela é rígida. E a Constituição flexível? A Constituição flexível é aquela que não vai necessitar de um processo de alteração, como na Constituição rígida. Aqui é muito fácil na flexível, ela é flexível, o próprio nome já diz. Você consegue alterar o texto da Constituição sem algo que vai te dificultar, tá? E a semirrígida, é aquela que tem uma parte rígida e uma parte flexível. Ou seja, uma parte vai exigir um procedimento especial para alterar o texto constitucional e a outra não. Então, aqui a semirrígida é... A semirrígida, né? Semirrígida é uma mistura da rígida com a flexível. Parte do texto constitucional é difícil de mudar, parte mais fácil de ser alterado. Então, aí nós temos, então, quanto ao processo de reforma. A Constituição Federal de 88, então, ela é uma Constituição rígida. A forma de sua elaboração, ela é rígida. E quanto à extensão? Quanto à extensão, ela pode ser analítica ou ela pode ser sintética. O que é uma Constituição quanto à extensão analítica? Analítica é aquela Constituição que ela é prolixa, ela é muito detalhista, tá? Ela vai estabelecer regimes, princípios, normas, com muitos detalhes que precisam ser seguidos. Por exemplo, a forma de emenda do texto constitucional lá do artigo 60 vai trazer pormenorizado, com mínimos detalhes, a forma como pode se emendar o texto constitucional. Diferentemente de quem? Diferentemente da Constituição sintética, que é aquela Constituição sucinta. Ela traz, por exemplo, 15 artigos regulamentando tudo. A analítica não, a analítica ela é grande, ela é prolixa, ela traz todo o procedimento detalhado. Então, é o caso da Constituição Federal de 88. A Constituição de 88, então, ela é uma Constituição analítica quanto à extensão, tá? Lembra disso aí, para a sua prova que pode aparecer. E quanto à aplicabilidade? Quanto à aplicabilidade, nós temos 3 formas de aplicar o texto constitucional. Seja uma aplicabilidade plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. O que seria, então, a norma de eficácia limitada? É aquela norma, pessoal, que ela a norma de eficácia plena. É aquela norma que ela já vem pronta para produzir os seus efeitos. Ela não depende de uma complementação de uma outra lei. O próprio nome já diz, eficácia plena, nasceu perfeita para produzir os efeitos. Então, são aquelas bastantes em si, ou seja, ela vai reunir todos os elementos para a produção de todos os efeitos jurídicos. A aplicabilidade dela, então, é direta e imediata. Temos exemplos do texto constitucional, professora? Temos. Artigo 1º, artigo 44 e artigo 46 são exemplos aí de normas de eficácia plena. Já nasce aí surtindo seus efeitos, já vem brilhando plenamente. Então, essa é um exemplo. E a norma de eficácia contida? A norma de eficácia contida já é um pouquinho diferente da norma de eficácia plena. A norma de eficácia contida é aquela que vai nascer com a eficácia plena, mas para produzir seus efeitos jurídicos vai precisar de uma complementação. Ela precisa, então, que uma outra lei venha a regulamentar. Vai restringir, então, a sua aplicação. A aplicação, nesse caso, então, é de forma direta e imediata. Quais são os artigos que eu tenho aqui que vão
que a gente pode mencionar como exemplo o artigo 5º, inciso 7º e 13 do texto constitucional e artigo 37, inciso 1º da Constituição. E as normas de eficácia limitada, pessoal? As normas de eficácia limitada são aquelas que são bastantes em si. O que isso significa? São as únicas que vão reunir todos os elementos para a produção de todos os efeitos, pois necessitam de complementação, regulamentação para tal, ou seja, vai necessitar de uma atuação do poder público. Quer um exemplo de norma de eficácia limitada? Artigo 18, parágrafo 2º da Constituição Federal, artigo 25, parágrafo 3º, artigo 90, parágrafo 3º da Constituição. São normas, então, de eficácia limitada. Elas não são bastantes em si, elas vão, então, elas não reúnem todos os elementos para a produção de todos os efeitos, pois elas vão necessitar de uma complementação. Então, vamos resumir isso aqui para ficar fácil para você entender. Norma de eficácia plena, já nasce plena, bonita, já produz os seus efeitos sem precisar de complementação. Normas de eficácia contida, elas já nascem com eficácia, elas vão reunir todos os elementos para a produção de todos os efeitos jurídicos, mas elas terão em seu âmbito de atuação alguma norma para reduzir. Então, para reduzi-la, isso significa que vai restringir o conteúdo, vai precisar de um conteúdo infraconstitucional, uma lei que vai regulamentar aquele dispositivo da Constituição. E norma de eficácia limitada, elas não são suficientes para produzir efeito como a plena. Ela sempre vai precisar ali de quê? De uma complementação, de uma regulamentação, tá? Esses aí são os exemplos que a gente trouxe do texto constitucional, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. E assim, então, a gente fecha aqui as nossas dicas, tá? A gente trabalhou essas dicas de direito constitucional, isso cai bastante em prova. Pode ser que seu examinador queira te cobrar isso, então fique atento a esse ponto para a sua prova. Agradeço muito o seu carinho e a gente se encontra, então, numa próxima dica. Até lá, bons estudos. Tchau, tchau.